A luz do sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de um vermelho acalorado, quando a mãe e sua filha finalmente avistaram a casa à beira do rio. O cenário era quase poético, mas a beleza do pôr do sol contrastava de forma brutal com a tensão que pairava no ar. As paredes da casa exalavam um cheiro de mofo e as janelas quebradas pareciam olhos ocos observando a chegada das duas como intrusas. A menina segurava a mão da mãe com um pouco de medo, mas a curiosidade iluminava seu olhar. A água do rio corria serena, refletindo os últimos raios de luz, mas havia algo na correnteza que parecia ressoar com os sentimentos da mulher. Era como se o rio, em seu murmúrio constante, estivesse chamando por alguém que poderia nunca mais voltar. A mãe sentiu um nó na garganta ao pensar em tudo o que deixara para trás. Uma casa que nunca mais seria lar, uma relação repleta de promessas não cumpridas e uma família que não a reconhecia mais. Isso a fez hesitar por um breve instante, com a imagem de seus entes queridos dançando na mente. Por que havia escolhido esse lugar? Ela respirou fundo, tentando afastar os fantasmas do passado. O olhar determinado que refletia de seus olhos denunciava uma mulher forte, mas as inseguranças a alcançavam como sombras. O silêncio era pesado, quase opressivo, como se o ambiente estivesse guardando segredos profundos. Cada passo que davam em direção à entrada da casa reverberava no peito da mãe, fazendo com que seu coração acelerasse. Era um salto para o desconhecido. A porta rangeu ao ser empurrada por ela, e o som ecoou em suas orelhas como um grito. O interior da casa era tão escuro que ela mal conseguia ver os contornos dos móveis empoeirados. Parecia que o tempo havia parado ali, congelando as histórias de quem havia habitado aquele lugar. "Vamos, meu amor." A voz dela saiu quase como um sussurro, enquanto trancava a respiração e tentava acalmar a criança. Mas a menina já começou a explorar, seus pequenos pés descalços fazendo barulho no chão de madeira. A casa estava repleta de decadência, papéis amarelados espalhados pelo chão, um cheiro de abandono pairando no ar. Enquanto a mãe observava as paredes descascadas, ela não pôde deixar de sentir um peso na alma. O rio a poucos passos chamava por ela, prometendo um tipo de renovação que parecia distante, mas a dor que sentia e o desprezo dos outros estavam presentes ali, em cada detalhe visível. A presença do rio era quase uma personagem à parte, oferecendo a única visão de beleza em um lugar tão negligenciado. A correnteza parecia dançar, saltando por entre as pedras, e fazia um fluxo sutil que quase se misturava à respiração da mulher. O espírito do lugar a desafiava a encontrar alguma força, quem sabe, uma resistência escondida entre as paredes desgastadas da casa. Em meio ao desespero, uma pequena parte dela se sentia à vontade com aquele ambiente. Era ali que ela e sua filha poderiam recomeçar, mesmo que todas as certezas tivessem desmoronado em um instante. Enquanto a luz do dia finalmente se apagava, o silêncio se tornava absoluto. A mãe fechou os olhos por um momento e permitiu-se ouvir o barulho do rio, o leve sopro do vento, a batida de seu próprio coração. Em uma fração de segundo, ela percebeu que não estava sozinha. Contemplando a névoa que começava a se formar ao redor, ela tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. "Esse é o nosso lar agora", disse suavemente, mas a dúvida ainda pairava como uma nuvem pesada. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Nos dias que se seguiram, a nova casa começou a moldar as vidas da mãe e da filha, de uma maneira que a mulher nunca havia imaginado. A luz do sol entrava pelas janelas quebradas, iluminando os cantos empoeirados. As paredes descascadas, que antes pareciam um fardo, agora eram um lembrete de que a transformação poderia acontecer. Cada pequeno gesto dela na casa se tornava um sinal de vida, e ela procurava novas esperanças a cada dia que começava. Acordava antes do amanhecer com o peso do mundo nas costas, mas a determinação a mantinha de pé. Preparava o café como um ritual sagrado, o cheiro quente preenchendo o ar. A menina, ainda sonolenta, se sentava à mesa e brincava com as marcas na madeira, enquanto a mãe se perdia em pensamentos sobre o que o futuro reservava para elas. Às vezes,
A mulher a observava e sentia uma mistura intensa de amor e preocupação. Estariam mesmo seguras ali? A dúvida sempre a atormentava. O passado não a deixava em paz. Outras mães a olhavam com desdém ou falavam em voz baixa, como se suas decisões fossem a razão do desmoronamento de um mundo perfeito. "Olha lá a mãe solteira", costumavam cochichar. Essas vozes ecoavam em sua mente, mas ela tentava se concentrar nas pequenas vitórias do cotidiano, como quando conseguia comprar o necessário no mercado, sem se deixar envolver pelas desconfianças alheias. Os dias começavam a se arrastar, mas a adaptação à nova vida, com suas dificuldades, começava a oferecer um pequeno consolo. A casa, por mais antiga que fosse, isolava-as de qualquer julgamento, e isso era uma forma de proteção. A mãe se esforçava ao máximo para garantir que o ambiente fosse acolhedor, mesmo enquanto lutava contra a sensação de que a solidão poderia cercá-las a qualquer momento. À noite, nos momentos em que a escuridão dominava, a filha se aconchegava perto dela na cama. Juntas compartilhavam o calor, como se fossem duas velas acesas em meio ao escuro que tentava apagá-las. A mãe contava histórias sobre estrelas e sonhos, criando um refúgio que, embora frágil, parecia proteger ambas do mundo lá fora. Mesmo com a dor da rejeição e a pressão da sociedade, havia amor em cada um dos momentos. Enquanto sonhavam acordadas, havia uma certeza. Apesar das incertezas, existia um espaço para construção e reconstrução. A presença da filha, com seu sorriso e inocência, era como uma luz que iluminava mesmo os dias mais sombrios. Elas estavam juntas, criando pequenos pedaços de esperança em um lar que, aos poucos, começava a se transformar em um abrigo. E assim, em meio a sinais de cura e o potencial de um novo começo, a mãe deixou de se preocupar com os fantasmas do passado, permitindo-se acreditar que talvez ali pudesse encontrar seu verdadeiro lar. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Os dias se misturavam em uma rotina que, embora repleta de desafios, havia começado a adquirir um tom de esperança. Nas manhãs, a casa acordava lentamente, devagar, assim como a memória da mãe se reerguia. O cheiro do café fresco preenchia o ar, enquanto os primeiros raios de sol filtravam-se pelas janelas quebradas, desenhando sombras dançantes no chão de madeira. Era nesses momentos que a mãe sentia uma conexão profunda com seu novo lar, como se as paredes e o chão também estivessem se recuperando de um passado doloroso. Ela sempre se esforçava ao máximo para dar um clima aconchegante ao espaço, mesmo em meio à arquitetura desgastada. As paredes decoradas de qualquer maneira que conseguisse e os poucos móveis salváveis pareciam ganhar vida com cada risada que ecoava ali. E ela ficava observando a filha, que explorava cada canto, cada fresta da casa, como se estivesse descobrindo um mundo novo. Os olhares curiosos, as risadinhas espontâneas e as frontezinhas franzidas durante a exploração eram como música para os ouvidos da mãe. A menina, com seus cabelos desgrenhados e as mãos ágeis, estava sempre em movimento. Havia dias em que ela se sentava ao lado da mãe, assistindo enquanto a mulher tentava organizar o espaço. Com um olhar atento, ela registrava tudo, observava cada gesto da mãe, como se estivesse absorvendo a força que emanava dela. Quando a mãe se concentrava em arrumar a cozinha, a menina se aproximava, determinada a ajudar. As pequenas mãos a colocavam à disposição, empurrando os móveis, limpando a mesa ou incentivando a mãe com sua presença. Um dia, em meio a essa baderna organizada, a menina encontrou uma caixa velha escondida debaixo de uma das tábuas do chão endurecido. Seus olhos brilharam de expectativa ao puxá-la para fora. Com um sorriso largo, ela se virou para a mãe, que, em meio a preocupações cotidianas, não pôde evitar um risinho ao ver a animação da filha. "O que será que tem aqui?" perguntou a menina, com a caixa nos braços. A mãe se abaixou e começou a ajudá-la, juntas, com cuidado, como se aquele objeto guardasse segredos do universo. Quando abriram a caixa, uma nuvem de poeira ergueu-se, revelando cartas amareladas e fotos desbotadas. As imagens mostravam rostos desconhecidos, sorrisos congelados no tempo,
A mulher sentiu um frio na espinha, mas encontrou uma ponta de curiosidade. Suas mãos seguravam uma foto de uma mulher que poderia ser uma avó, cercada por crianças que eram um misto de estranhas e familiares. Uma história ali parecia vibrar, guardada em silêncio por anos. A menina segurou uma carta com a caligrafia bonita e ressaltou: "Olha, mamãe, tanta coisa aqui." Esse pequeno achado permitiu que o momento mágico se desdobrasse. Elas começaram a folhear as fotos, e a casa se encheu com murmúrios de perguntas inesperadas. "Quem é ela?" indagou a menina apontando para a fotografia. "Deve ser uma parte da nossa história", a mãe respondeu, a voz trêmula. "De famílias que viveram aqui antes de nós." Foi nesse instante que ela percebeu que, embora suas vidas fossem marcadas pela dor, havia história e amor em cada pedacinho daquele lugar. E isso trouxe um novo significado à solidão que uma vez a havia afligido. Elas estavam construindo sua própria narrativa, uma que se entrelaçava com todas as que haviam passado por ali. Nos dias que se seguiram, a casa se tornava mais do que um abrigo. Ela se tornava um lar para a memória. As paredes começavam a guardar sussurros, risadas e até mesmo os medos da mulher ao enfrentar a solidão. A mãe passou a contar histórias inspiradas nas imagens que encontraram, músicas que voavam pelos ares da casa e que traziam à tona as esperanças e os sonhos de seu passado, além de cultivar um espaço de pertencimento. À noite, quando a escuridão cobria a casa, elas se aninhavam, envoltas em cobertores e o calor uma da outra. E quando a mãe olhava para a filha enquanto narrava aquelas histórias, percebia como cada sorriso dela iluminava as sombras que poderiam habitar ali. A menina adormecia com o coração cheio, e a mãe, agora mais leve, recostava-se, sonhando com o futuro que iria plantar nos corações de ambas. A casa, embora frágil e antiga, agora vibrava com a música da vida. Juntas, mãe e filha formavam um elo inquebrável, uma força que poderia sobrepujar qualquer dor que o passado pudesse ter trazido. Com cada descoberta, elas faziam do lugar não apenas uma moradia, mas um espaço sagrado onde o amor poderia florescer. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. O tempo continuava seu fluxo inabalável, e a casa, agora viva com risadas e memórias, ainda guardava suas próprias histórias, algo que a mãe começou a descobrir aos poucos. Em meio a florescer de um novo lar, algumas sombras do passado insistiam em voltar à superfície. Não havia como escapar das cicatrizes que a vida deixara, e por trás de cada sorriso ainda existia um resquício da dor que a mulher carregava em seu coração. Em uma manhã aparentemente comum, a mãe decidiu revisar a documentação que encontrou na caixa no dia anterior. As folhas amareladas de uma antiga escritura estiveram ali por tanto tempo, como se uma parte daquela história quisesse vir à tona. Mas o que ela realmente esperava encontrar? O frio na barriga a acompanhava, enquanto suas mãos tremiam ligeiramente. A sensação de estar revivendo memórias dolorosas começava a ofuscar a alegria que havia construído. Enquanto a menina brincava no quintal, rindo e colhendo flores, a mulher se sentou à mesa. Cada palavra que ela lia parecia ecoar em sua mente. As menções de uma família que havia partido daquele lugar devido a circunstâncias difíceis a atingiam com força. Era como se aquelas pessoas, que um dia habitaram as mesmas paredes, quisessem que sua história não fosse esquecida. Ela percebeu que o abandono daquele lar não foi apenas resultado de um simples desinteresse. Dentro dela, uma onda de empatia despertava, como se as dores daqueles que vieram antes clamassem por compreensão. Refletindo, a mãe se lembrou do seu próprio desmoronamento. O brilho que havia em seus olhos quando sonhava em ser uma mulher forte e independente tinha se apagado. O vívido calor do amor que seu ex-parceiro um dia lhe trouxe se transformara lentamente em frieza. Traições, promessas quebradas e insinuações de que não era capaz de cuidar da filha a colocaram em um abismo de dúvida e desgosto. Cada lembrança a puxava de volta para a escuridão, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. No que eu me tornei? Quem sou eu sem ele? Ela pensava, mas enquanto se afundava nesses questionamentos, sentiu uma onda de coragem. Não podia continuar presa a um passado que não a definia mais.
Seus filhos mereciam mais do que uma mãe ensimesmada. Eles precisavam de vida, de amor e de sonho. E era exatamente isso que sua filha estava fazendo, estar estirando-a da escuridão. Com uma determinação renovada, a mulher fechou os olhos e respirou fundo, deixando os fantasmas do passado começarem a se dissipar. A força que ela encontrara na nova casa, no seu espaço sagrado, também precisava ser dirigida a si mesma. A história da casa não terminava em desgraça. Ela estava apenas começando sua nova narrativa. Uma narrativa que traria à tona o amor que, embora machucado, ainda existia dentro dela. Ao se levantar da mesa, ela decidiu que era hora de reforçar o elo que havia construído com sua filha. Era hora de abrir seu coração para a menina e compartilhar histórias do passado, não como algo sombrio, mas como uma lição de vida. Enquanto isso, passaria adiante o que aprendeu sobre resiliência, crescimento e esperança. Naquele dia, após reunir todas as suas forças, a mulher se aproximou da filha no quintal. A menina, com flores coloridas nos cabelos, olhava para os pequenos insetos que voavam em volta. A mãe se sentou ao seu lado e, com um sorriso carinhoso, começou a contar um pouco sobre as histórias que a casa guardava. "Você sabia que muitas famílias passaram por aqui antes da gente?" perguntou, atraindo a atenção da pequena. A menina franziu a testa, curiosa. "E o que aconteceu com elas?" "Bom, algumas delas tiveram que ir embora. Cada uma teve suas lutas, suas histórias de amor e dor", explicou, envolvendo a filha em seus braços. "Mas o mais importante é que elas deixaram algo especial. As memórias que se transformaram em lições para as próximas gerações." Nesse instante, a mulher percebeu que havia uma conexão maior entre o passado, o presente e o futuro. As lágrimas, que antes representavam dor, agora simbolizavam crescimento e força. Cada momento compartilhado com a filha tornava-se uma nova história para ser contada, algo que poderia perpetuar esses ensinamentos. Enquanto absorviam cada palavra, a mãe notou o semblante da filha iluminado pela compreensão. A pequena acariciou uma flor e, de forma ingênua, sugeriu que devem plantar novas sementes para cultivar um futuro bonito. Aquela frase simples tocou o coração da mulher, e ela se sentiu grata ao ver que, mesmo em momentos difíceis, havia esperança para o que estava por vir. A ideia de plantar flores e cultivar um jardim na nova casa começou a nascer. Seria a forma delas de honrar a história que ali existia e, ao mesmo tempo, criar um novo caminho. Como uma família que encontrara sua sede de renovação, mãe e filha eram agora jardineiras de suas próprias vidas. A cada pequeno projeto começado, a casa ressoava com seus risos e descobertas. Cada flor que brotava era um símbolo de que, mesmo nas piores circunstâncias, a vida poderia renascer. Naquela casa onde antes havia dor, agora floresciam alegrias e esperanças. Um novo ciclo começava assim, pleno de promessas e esperanças para duas mulheres, unidas pela força do amor e pela determinação de serem mais do que seus passados. E assim, enquanto olhavam para o quintal que logo se tornaria um celeiro de flores, a mãe sentiu que não havia tamanha força que pudesse arrebatar tudo que agora crescia em seu coração. As vozes do passado nas paredes da casa deixaram um recado. Mesmo que as histórias sejam marcadas por dificuldades, toda nova vida é capaz de deixar suas raízes. O sol se punha, enchendo o céu de cores vibrantes, e aninhadas sob o calor das esperanças, mãe e filha se abraçavam, firmes, prontas para enfrentar o que mais viesse, transformando tudo em amor. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Com o passar dos meses, o quintal começou a se encher de cores vibrantes e aromas doces. As flores que mãe e filha haviam plantado brotavam sob os cuidados delas, e com isso, o ambiente ao redor se tornava um reflexo da vida que estavam construindo. No entanto, enquanto a casa se transformava em um lar mais acolhedor, a rejeição da vizinhança se tornava mais evidente. Sussurros e olhares desdenhosos começaram a se intensificar. Algumas mães comentavam em voz baixa, compartilhando piadas sobre aquela família estranha que havia se mudado. A mulher não podia evitar que as palavras atravessassem sua mente como lâminas afiadas. "Olha lá,
A mãe solteira tentando se sentir normal, ouviu alguém dizer. O peso do julgamento a atingia e ela começou a se sentir novamente frágil, a alegria que havia encontrado começando a desvanecer. O espírito brincalhão da filha, antes efervescente, agora mostrava sinais de incerteza. A menina, que costumava correr pelo quintal, estava mais calada. Cada comentário maldoso desnudava a confiança que a mãe havia tentado construir e o calor que antes preenchia a casa se transformou em um frio incômodo. Numa noite, enquanto se aconchegavam no sofá, a mãe decidiu abordar o que estava acontecendo. A pequena estava cabisbaixa, mexendo as mãos na manta que cobria suas pernas. A mãe, reunindo coragem, disse: "Amor, você percebe que algumas pessoas olham para nós de um jeito diferente?" A menina assentiu, os olhos trazendo um brilho triste. "Elas não gostam da gente, certo?" perguntou, a voz tremendo. A mãe sentiu uma dor no peito. Não queria que a filha passasse por isso. Elas têm dificuldades em entender que estamos recomeçando. Algumas pessoas têm medo do que é diferente, mas isso não diminui o que somos, respondeu tentando se manter firme. O silêncio se arrastou por alguns instantes. A menina, pensativa, perguntou: "E se elas nunca gostarem da gente?" A mulher a abraçou, buscando conforto uma na outra. "O que importa é que nós nos amamos. Vamos continuar a ser felizes e mostrar nosso valor. O que estamos criando aqui é especial. E quem sabe, com o tempo, elas possam perceber." No dia seguinte, a mãe decidiu que era hora de enfrentar a situação e mudar a percepção da vizinhança. Uma ideia começou a brotar: promover um pequeno evento no quintal, convidando os vizinhos para conhecer o lar que estavam cultivando. Seria uma oportunidade para compartilhar os frutos de seu trabalho e mostrar que, apesar das diferenças, elas estavam dispostas a acolher. Ao planejar tudo com a filha, o clima no lar começou a mudar. O desânimo foi substituído por entusiasmo e, juntas, elas começaram a preparar o quintal para a acolhida. Com sorrisos, plantaram novas flores, arrumaram mesas e decoraram o espaço. A expectativa de receber as vizinhas trouxe de volta a leveza que havia se perdido. Finalmente, o dia do evento chegou. Mães e crianças dos arredores começaram a chegar, e a mulher sentiu o coração disparar. Com um sorriso aberto, ela recebeu a todos, mostrando as 2 mandalas florais que haviam criado juntas. As flores vibrantes brilhavam sob a luz do sol e o aroma doce mais parecia um convite para a felicidade. No início, algumas visitantes estavam hesitantes, mas aos poucos, a alegria e o entusiasmo da mãe e da filha começaram a quebrar as barreiras. Elas compartilharam risos, histórias e até mesmo experiências com as plantas. A mãe contou sobre o lar que estavam construindo e como cada flor simbolizava uma vitória. A cada risada, a conexão entre elas e os vizinhos ia se estreitando. Naquele dia, em meio às flores e à música suave, as paredes da casa pareciam se despir das sombras do passado. A mulher percebeu que, em vez de se esconder, tinham escolhido florescer. E quando olhou para a filha, viu brilho em seus olhos novamente, agora repletos de esperança. As vozes e as opiniões negativas começaram a se dissipar, e em seu lugar nasceu um senso de comunidade. No fim do dia, enquanto o sol se punha e o céu se coloria, a mulher sentiu que, mesmo diante da adversidade, era possível transformar rejeição em amor. Elas tinham enfrentado o medo e a insegurança e agora floresciam juntas em um novo espaço, onde a aceitação e a amizade começavam a enraizar-se. Mãe e filha, unidas pelo crescimento, descobriram que não precisavam carregar o peso do julgamento alheio. Estavam prontas para continuar suas vidas, como as flores, firmes, resilientes e repletas de beleza. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Com a acolhida das vizinhas, o quintal tornou-se um símbolo de renovação. As flores perfumadas e as risadas durante o evento criaram laços que iam além das paredes da casa. Mesmo assim, a mulher sabia que o caminho para construir um novo lar ainda estava repleto de desafios. Certa manhã, enquanto cuidava do jardim ao lado da filha, pensou sobre o futuro. O último evento havia sido positivo, mas a sensação de incerteza ainda pairava. A casa, embora mais viva,
ainda carregava marcas de um passado pesado, e não era apenas a tensão social que a incomodava. Lembranças de discussões cruéis com seu ex-marido ainda a atormentavam em momentos de silêncio. Em um dia ensolarado, quando o canto dos pássaros ecoava na brisa, ela decidiu que era hora de enfrentar suas inseguranças e olhar para o futuro com novos olhos. Sabia que a casa herdada poderia ser uma passagem para algo melhor, mas também percebia que precisava aceitar seu passado para romper as correntes que a prendiam. A mulher teve uma ideia ousada: transformar a casa em um espaço de acolhimento, um lugar onde outras mães e filhos pudessem encontrar conforto, apoio e uma nova perspectiva. Seria um centro comunitário, um pequeno espaço de convivência. A incerteza sobre como colocar essa ideia em prática a intrigava, mas ao mesmo tempo acendia uma chama dentro dela. Ao compartilhar a ideia com a filha, que estava em plena fase de sonhos e planos, a menina pulou de alegria. "Mamãe, que incrível! Vamos ajudar outras pessoas também!" exclamou, os olhinhos brilhando de entusiasmo. A mulher sorriu e perguntou se a pequena gostaria de desenhar como imaginava que seria esse novo espaço. Juntas, passaram a tarde conversando sobre o que fazer. As sugestões fluíam: áreas para ensinar sobre jardinagem, cantinhos para leitura e até uma pequena horta onde poderiam cultivar seus próprios vegetais. Dentro delas, uma nova determinação começou a brotar. Se o passado era parte da história que as moldou, o futuro poderia ser brilhante e cheio de possibilidades. A casa não precisava ser apenas um abrigo, mas um ponto de encontro para fortalecer laços na comunidade, um lugar onde todas aquelas mães e filhos pudessem compartilhar suas histórias e sonhos. Naquele dia, enquanto desenhavam juntos, a mulher percebeu que os traumas ainda estavam presentes, mas agora ela estava pronta para aceitá-los como parte do processo. Não deixaria que o medo do que poderiam pensar ou dizer a impedisse de seguir em frente. Ali, com sua filha, ela descobria a verdadeira essência do amor e da coragem, e como isso poderia transformar não apenas seus próprios corações, mas como poderia criar um impacto duradouro na vida de outras pessoas. Com essa nova perspectiva, a mulher começou a traçar planos e moldar o futuro. O jardim, até então testemunha de dificuldades, se tornava um espaço de esperança, que aos poucos traria um novo significado à casa. Elas estavam decididas a criar um lugar onde toda a história era bem-vinda, e a aceitação se transformava em força. A ideia de um novo começo estava florescendo a cada dia, e a mulher percebeu que era hora de dar um passo firme em direção a essa transformação. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. A ideia de transformar a casa em um espaço acolhedor para a comunidade começou a tomar forma na mente da mulher. A energia gerada pela empolgação da filha contagiava todo o ambiente. Enquanto caminhavam juntas pelo quintal, a mãe olhava mais atentamente para os detalhes ao seu redor. As flores que brotavam das sementes que haviam plantado com tanto carinho, o solo que, embora repleto de pedras, começava a ganhar vida. Perceber aquelas pequenas vitórias a enchia de uma força revigorante. Nos dias que se seguiram, elas passaram a trabalhar em conjunto, dividindo tarefas e planejando como poderiam dar vida a essa nova fase. Cada manhã era dedicada a limpar e organizar o espaço. A mãe encontrou um monte de latas de tinta velha em um canto da garagem, e logo começaram a usar suas cores para dar vida a antiguidades amontoadas no quintal. Com pincéis e risadas, as duas pintaram cadeiras, mesas e até um velho portão que, há muito, havia perdido seu encantamento. A casa foi aos poucos se transformando. Com a ajuda das crianças da vizinhança, que vinham se juntar a elas, as paredes começaram a ganhar cores vibrantes e as risadas ecoavam. O quintal, antes um mero espaço de terra, tornou-se um vibrante oásis. Ali, plantas de todos os tipos se misturavam e os pequenos se revezavam na criação de um mini-jardim. Cada um trazia algo de casa, sementes, mudas, ideias, contribuindo para a construção daquele novo lar. Enquanto trabalhavam no projeto, a mulher começou a sentir mudanças também dentro de si. A insegurança que antes a paralisava estava se dissipando.
A sensação de pertencimento, que jamais havia sentido em sua antiga vida, começava a se moldar na nova realidade. Ao se deitar à noite, exausta, mas feliz, ela entendia que o lugar que habitava agora não era só uma casa, mas um refúgio construído com respeito, amor e compaixão. Certa manhã, enquanto regavam as plantas, a filha olhou para a mãe e, com um olhar sonhador, disse: "Mamãe, e se fizéssemos um dia especial para mostrar tudo isso? Um dia para reunir as mães e as crianças e contar a elas que esse espaço é da comunidade?" A mulher sorriu ao ouvir aquela perspectiva. A ideia da filha era perfeita. O sonho de acolher outras pessoas estava prestes a se realizar da maneira mais genuína. Elas começaram a idealizar um evento para poder celebrar a transformação. O que antes era um espaço de dor e solidão, agora se tornava um lar cheio de vida. Nos dias seguintes, a mulher começou a fazer cartazes e convidar pessoas, especialmente as mães e crianças que havia conhecido no evento anterior. A expectativa crescia, e o pensamento sobre o que se formava ali aquecia seu coração. Não era apenas sobre flores e jardinagem, era sobre criar novos laços, novas histórias e momentos de compartilhamento. Quando o dia do evento chegou, o quintal estava lindo. As flores brilhavam sob a luz do sol e a energia de acolhimento pairava no ar. As mesas estavam decoradas com arranjos de flores frescas, frutas e lanches simples, mas feitos com carinho, enquanto risadas e conversas ressoavam pelo ambiente. As crianças corriam de um lado para o outro, explorando cada canto daquele espaço antes desconhecido. À medida que as mães começavam a chegar, a mulher se sentiu nervosa. As lembranças de seus dias de rejeição ainda estavam presentes, mas agora havia algo diferente. O ar estava cheio de esperança, e visões compartilhadas enchiam seu espírito. Naquele dia, as paredes da casa não eram apenas tijolos e cimento, eram testemunhas de um recomeço. Conforme as mães se reuniam e a festa se desenrolava, a mulher apresentou a ideia do espaço como um ponto de apoio comunitário. Contou sobre a importância da solidariedade, do apoio mútuo e da beleza que florescia quando se uniam. As vizinhas, antes tão críticas, agora escutavam e sorriam, algumas já compartilhando suas próprias histórias e desafios. O evento foi uma mistura de risadas, novas amizades e a maior recompensa, a sensação de aceitação. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, a mulher percebeu que cada olhar e cada gesto de carinho eram um passo para construir uma nova história, não apenas para ela e sua filha, mas para toda a comunidade. Ali, cercadas por sorrisos e flores, mãe e filha sentiram que estavam moldando não só um espaço físico, mas um futuro onde o amor e a empatia podiam prosperar. E como as flores que cuidavam, cada nova amizade era um vínculo que florescia, perfeito e resiliente, no solo fértil de sua nova vida. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Após o evento, o quintal continuou a vibrar com a alegria e os laços que começaram a se formar ali. A mulher e sua filha estavam empolgadas, mas com o passar dos dias, uma nuvem de ansiedade começou a se levantar sobre a casa. Por trás da alegria da festa, havia um medo sutil, como uma sombra que se arrastava silente nas esquinas da mente da mulher. Ela percebeu que, apesar de todo o progresso, algumas inseguranças e receios antigos estavam prestes a emergir. Certa tarde, enquanto organizavam os pertences em um canto do quintal, o vento trouxe um ruído peculiar, uma batida suave, como se algo estivesse se movendo em um dos cantos do jardim, chamou a atenção da mulher. Ela parou e ficou ouvindo, tentando identificar o que poderia ser. A filha, de olhar curioso, também virou-se para ver. O incômodo crescia com aquele som. "O que será isso, mamãe?" perguntou a menina com um leve tremor na voz. A mulher tentou disfarçar o nervosismo que se apoderava de seu peito. Com um sorriso forçado, respondeu: "Vamos verificar, querida. Pode ser apenas uma corrente de ar." Enquanto se aproximavam, o som se tornava mais claro. Olhando mais atentamente, a mulher notou uma tábua de madeira que havia se soltado de uma das paredes do galpão antigo no fundo do quintal. Com um misto de curiosidade e apreensão, decidiu então levantá-la.
Era o momento de enfrentar o desconhecido, entendeu? Com as mãos tremendo e o coração acelerado, ela se agachou e retirou a tábua. Ao fazê-lo, viu um pequeno espaço na terra, onde algo mais parecia estar enterrado ou escondido. A imagem de todas as dificuldades passadas brotou em sua mente de forma avassaladora. Lembranças dolorosas surgiram, trazendo de volta sentimentos de rejeição e luta. "O que você encontrou?" a filha perguntou, ainda esperançosa. "Eu não sei, mas vamos descobrir juntas", respondeu, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Com um movimento cuidadoso, começou a cavar. A terra estava úmida e fria nas palmas das mãos. Assim que as unhas quase tocaram algo sólido, o coração dela disparou. Seria um tesouro? Ou algo do passado que preferia esquecer? Finalmente, após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela conseguiu tirar um pequeno objeto coberto de terra e poeira. Quando o limpou, notou que era um diário antigo, os protocolos desgastados, mas as páginas ainda bem conservadas. O que estaria escrito ali? A curiosidade foi mais forte que o medo. A mãe trocou um olhar intenso com a filha, que estava igualmente intrigada. "Vamos levar para casa e ler juntas, pode ser importante", disse a mulher. Ela precisava da companhia e do apoio da filha para enfrentar o que o diário pudesse revelar. Voltaram para dentro e, enquanto se sentavam à mesa, a mulher começou a folhear as páginas. As letras escritas à mão eram de alguém que havia vivido muitas emoções, alegrias, tristezas e desilusões que pareciam refletir sua própria jornada. O diário continha relatos de sonhos perdidos e desafios enfrentados, mas também havia passagens sobre amor e superação. À medida que liam, um sentimento profundo começou a se formar dentro dela, a certeza de que não estava sozinha. "Isso parece ser a história de alguém que sofreu, mas que também encontrou força, né?", comentou a filha, apontando para uma passagem que falava sobre a resiliência diante das adversidades. As palavras começaram a ecoar na mente da mulher, levando-a a pensar: se alguém, em tempos difíceis, pôde encontrar beleza e esperança após tanta dor, então ela também poderia. A leitura daquele diário se transformou em um ritual de união. Elas passavam as tardes juntas, explorando as memórias de uma vida que parecia espelhar a delas. E nesse processo, a mulher começou a perceber que cada história contida ali era um lembrete de que a superação não estava só em grandes feitos, mas também nas pequenas vitórias cotidianas. O medo que antes a dominava começou a se dissipar. O diário não era apenas um objeto do passado, mas um aliado na construção de um futuro mais esperançoso e aberto. Ela sorriu para a filha, sentindo os laços entre elas se estreitando ainda mais. A casa, uma vez marcada pela dor, agora estava se tornando um repositório de amor e histórias. Com cada página virada, a mulher percebeu que não só floresciam no jardim, mas também em seus corações e na coragem de enfrentar o que vinha pela frente. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. A leitura do diário se tornou um ritual sagrado entre mãe e filha. A cada sessão, suas vozes ecoavam na cozinha, se entrelaçando com risos e comentários. O ambiente estava cheio de luz e animação, e cada página virada parecia revelar não só a história de outra mulher, mas também uma nova camada de suas próprias vidas. O diário falava de perdas e reencontros, de amores que passaram e de encontros significativos. Era como se aquelas palavras contivessem a força de um legado, um sopro de sabedoria enraizado na dor e na alegria. Mas à medida que as semanas se passaram, uma percepção inquietante começava a se formar dentro da mulher. Aquela história, com suas vitórias e derrotas, não era apenas uma crônica do passado. Havia algo profundo que pulsava nas entrelinhas, um segredo que parecia estar à espreita, aguardando para ser descoberto. Quando chegou a parte em que a autora mencionava um local de refúgio, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O coração começou a acelerar e o desejo de entender o que a autora havia deixado para trás se tornou urgente. Em um dos trechos, a mulher lera a frase: "O passado se enterra no silêncio do oculto". Aquelas palavras a atingiram em cheio.
Era como se a autora estivesse apenas esperando que alguém, outra mulher que havia enfrentado suas próprias batalhas, a encontrasse. Mas o que seria isso? O que mais poderia estar escondido naquela casa que agora se tornava um símbolo de promessa e acolhimento? Alimentadas pela curiosidade e por uma pitada de medo, mãe e filha decidiram investigar. Com mãos firmes e corações acelerados, elas se levantaram da mesa e foram em direção ao pequeno abrigo onde haviam encontrado o diário. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas sobre o quintal. O ar estava fresco e a brisa trazia um sussurro que parecia insistir para que elas seguissem em frente. Quando chegaram ao abrigo, sua atmosfera era diferente. As paredes pareciam absorver o que ali havia acontecido, como se guardassem segredos. O silêncio era palpável, carregado de memórias não contadas. A mulher puxou a tábua que havia levantado anteriormente, o mesmo lugar onde encontraram o diário. "Você sente isso?" perguntou para a filha, percebendo o cúmplice olhar de curiosidade no rosto da menina. "Sinto que tem algo mais aqui, mamãe. Algo que quer ser encontrado", respondeu a pequena com os olhos brilhando. Inspiradas por aquela conexão, decidiram procurar mais a fundo. Começaram a cavar com as mãos, tirando a terra suavemente, como se estivessem tratando algo delicado. Cada grão que era removido parecia trazer com ele um pouco do peso do passado. O coração da mulher batia forte. Não era apenas um ato de curiosidade. Era como se estivessem desenterrando uma parte esquecida de si mesmas. Então, algo duro e liso surgiu, encoberto pela terra. A mulher parou e com as mãos tremeram de expectativa. Ao limpar, revelou um pequeno baú de madeira. As quinas adornadas com desenhos esculpidos que pareciam contar histórias. O baú, embora marcado pelo tempo, estava intacto e convidativo. Com um gesto compartilhado, mãe e filha se entreolharam, a excitação estampada nos rostos. Juntas, abriram o baú. A tampa rangeu, mostrando um interior repleto de cartas, fotografias antigas e até mesmo objetos pessoais. Cada item parecia ressoar com a vida daquela mulher, que havia pego a caneta e contado suas memórias no diário. Conforme iam explorando, encontraram uma carta endereçada a quem quer que a encontre. Com a voz trêmula, a mulher leu: "Se você está aqui, saiba que a vida é feita de recomeços. Cada objeto aqui representa uma escolha, uma parte de mim que eu liberto. Perceba que a dor se transforma em aprendizado. E espero que ao encontrá-los, você também possa deixar seus fardos para o passado e florescer." Ela olhou com amor para a filha, que escutava atentamente cada palavra. A emoção as envolvia, e a mulher começou a chorar. Não por tristeza, mas por um profundo reconhecimento do que significava ter coragem. A carta, assim como o diário, falava de aceitação. Ambas as mulheres entenderam que as histórias não eram só de tristeza e dor, mas também eram sobre transformação e superação. As cartas e fotos mostravam a vida de uma mulher que, a despeito dos desafios, recolhia memórias e experiências, construindo um legado que ecoava naquelas palavras. O que havia sido um local de dor agora se tornava um espaço de entrega, onde passado e futuro se encontravam em um ciclo de florescimento. A mulher começou a entender que as histórias que carregamos nos definem, mas não nos limitam. No nosso ser, existe a escolha de transformar as dores em força e as experiências em amor. Plantando as sementes para um novo começo, mãe e filha se encararam, sorriam e sentiram pela primeira vez que não seriam mais definidas pelos desafios, mas pela coragem de seguir em frente. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. A descoberta do baú trouxe uma onda de sentimentos à mulher, mas também uma nova missão. Ao ler a carta, ela compreendeu que aquilo não era apenas um relicário de saudade, mas um convite para se libertar. O que antes era um lugar sombrio, carregado de memórias pesadas, agora pulsava vida, como uma árvore que renascia na primavera. Mãe e filha passaram horas desenterrando o passado. Entre as cartas, encontraram uma foto desgastada de uma mulher sorridente que segurava uma criança em seus braços. Os olhos da mulher refletiam um brilho que parecia convidativo e familiar. "Quem será?" a filha perguntou curiosa,
olhando de perto a imagem. Acho que é a pessoa que escreveu essas cartas, e talvez essa criança seja uma parte dela que ela guardou com carinho, respondeu a mulher, sentindo um arrepio ao imaginar as histórias e emoções que envolviam aquela imagem. Cada objeto retirado do baú despertava mais a curiosidade e a imaginação delas. Uma pequena pulseira, um broche antigo, uma concha encontrada na praia. Esses itens pareciam carregar um mundo inteiro de experiências, cada um uma página de uma história não contada. A mulher começou a processar tudo aquilo, percebendo que algo mais profundo estava em jogo. Aquela mulher desconhecida tinha deixado um legado que precisava ser seguidas. Durante os dias que se passaram, elas se dedicaram a organizar tudo. As cartas foram lidas com atenção, e algumas passagens se destacaram, como um farol em meio à neblina. Uma delas falava sobre um momento decisivo em que a escritora decidiu não só viver, mas florescer, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. E inspirada, a mulher começou a fazer anotações em seu próprio caderno. Era como se houvesse um diálogo entre os textos, uma troca de experiências entre tempos e vidas distintas. As palavras se entrelaçavam, e enquanto as escrevia, sentia uma conexão cada vez mais intensa com essa outra mulher que havia enfrentado suas próprias batalhas, assim como ela. Certa manhã, enquanto o sol despontava no horizonte, a mulher resolveu que era hora de homenagear aquele legado de maneira mais significativa. E se elas transformassem a casa em um verdadeiro espaço de acolhimento, não só para si, mas para outras mulheres. Um lugar onde histórias podiam ser compartilhadas e a dor transformada em arte e aprendizado. Uma sala de acolhimento, com círculos de contação de histórias, oficinas de jardinagem, música, um espaço que vibrasse em resiliência e superação. Ela compartilhou a ideia com a filha, que mal podia conter a empolgação. Ambas começaram a planejar o que seria necessário, decidindo que o primeiro passo seria restaurar um dos cômodos da casa que havia sido esquecido. O que antes servia como depósito, agora se tornaria a sala de encontros. Com os objetos que descobriram no baú, poderiam criar uma atmosfera calorosa e convidativa. O entusiasmo as contagiava. A energia criativa foi se espalhando pela casa como um perfume de flores frescas. O desejo de construir um espaço sagrado estava em suas mãos, e elas estavam dispostas a transformar tudo aquilo em realidade. Com a ajuda das vizinhas, que pareciam cada vez mais entusiasmadas com a ideia, as obras começaram. Mãe e filha pintaram as paredes com cores suaves, penduraram as fotos do baú como se fossem relíquias de uma era esquecida e ainda decoraram o ambiente com as cartas, fazendo delas parte da história do espaço. A mulher sentia que estavam criando mais do que um cômodo. Estavam moldando um novo lar, um abrigo para quem buscava refúgio, aprendizado e esperança. Foi nesse processo de transformação que, certa noite, enquanto separavam as últimas caixas, uma descoberta inesperada as fez parar. Entre as coisas, elas encontraram um pequeno diário em branco, aparentemente novo. A mulher sorriu e olhou para a filha. Veja, esse diário ainda está vazio. E então uma ideia nascia. Que tal darmos a cada mulher que vier aqui a oportunidade de deixar sua própria marca? Todas têm suas histórias, e esse diário pode se tornar a coletânea delas. A filha, enlouquecida de alegria, respondeu: sim, elas podem escrever o que quiserem. Assim, todas se sentirão acolhidas e parte de algo maior. A mulher já se via colocando o diário cuidadosamente em uma prateleira com um aviso. Escreva sua história, deixe sua marca. Era um desafio, uma proposta. Deixar que aquelas que chegassem ali pudessem também se desnudassem em palavras, redescobrindo suas forças e segurando o que o futuro poderia lhes reservar. O dia da inauguração estava se aproximando, e a mulher podia sentir a ansiedade e a energia de algo grandioso prestes a acontecer. Ela pediu que algumas vizinhas ajudassem a organizar uma pequena celebração, onde poderiam contar histórias e compartilhar suas experiências, assim como ela e sua filha haviam feito. E assim chegou o dia. Elas estavam ansiosas, o coração da mulher palpitava, mas agora, ao invés de medo,
O sentimento que a envolvia era de preenchimento. A energia estava no ar. Quando as mães e filhos começaram a chegar, o brilho nos olhos da mulher tinha um peso muito diferente de antes. Ela estava se sentindo parte de algo muito maior. As histórias começaram a fluir e o diário foi passado de mão em mão. A energia que antes se resumia ao medo e à rejeição, agora dançava como flores ao vento. Mãe e filha sabiam que as sementes que plantaram estavam finalmente se consolidando. Uma mulher compartilhava sua história sobre a luta para ser aceita após um divórcio, enquanto outra falava sobre como tinha encontrado força nas pequenas coisas. Cada palavra era um eco de esperança, e a sala pulsava com amor e encorajamento. As vozes se misturavam e, com isso, a casa transformava-se em um lar de histórias entrelaçadas. Horas depois, as luzes começaram a diminuir e a mulher se sentou com a filha, observando o calor daquela nova família que se formava. Novos laços foram criados e a dor se transformava em risos. O legado deixado por aquela mulher desconhecida agora estava vivo e pulsante, mostrando a força que poderia emergir do mais profundo de cada um. A mulher olhou para a filha e sorriu. No fundo do coração sabia que aquele espaço era mais do que um refúgio. Era uma celebração constante da vida, da resiliência e do amor. Havia um novo significado na casa, e ela estava pronta para acolher todas as histórias que ainda estavam por vir. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. O calor daquela celebração ainda pulsava no ar quando a mulher percebeu que, mesmo entre sorrisos e partilhas, havia uma sombra que não podia ser ignorada. As histórias contadas eram um bálsamo para as almas, mas entre aqueles relatos posavam desafios que nem todos estavam prontos para enfrentar. Um olhar furtivo ali, um suspiro pesado acolá. A mulher viu que as marcas da dor ainda estavam presentes, escondidas sob a superfície aproveitada da festividade. Assim que a festa começou a esvaziar, um evento inesperado ocorreu. Uma das vizinhas, a Ana, que compartilhou sua luta no divórcio, olhou para a mulher com olhos pesados. Entre sorrisos, a dor da luta ainda estava estampada em seu rosto, lembranças de noites insones voltando à tona como fantasmas indesejados. "Eu não tenho certeza se isso aqui é suficiente, sabe?" ela disse, mais para si do que para a mulher. Sua voz estava carregada de um peso que só elas podiam entender. "Eu ainda tenho tanta coisa para curar. O que fazer quando as histórias que carregamos são pesadas demais?" Naquele momento, a mulher sentiu como se uma bola de chumbo pesasse sobre seu peito. Ana não estava sozinha. Outras mulheres que estavam ali também sentiam a mesma angústia, mas não sabiam como expressar. O que antes parecia um espaço de acolhimento, agora se tornava um reflexo da realidade que cada uma vivia. A energia que antes flutuava como pétalas ao vento, agora estava sendo testada. A mulher sabia que precisava dar um passo à frente, não apenas como anfitriã, mas como alguém que, assim como ela, também carregava fardos. A coragem não estava apenas em encorajar a comunidade a novamente abrir suas portas, mas em permitir que elas também vissem os desafios que cada uma trazia. "O que podemos fazer para que todas se sintam à vontade para falar?" questionou, tentando buscar respostas também para si. O desafio era real e palpável. Ali, naquele espaço construído com tanto amor, o que antes era simplesmente um lugar, havia se transformado em um verdadeiro centro emocional. E naquele momento, ela propôs uma nova ideia. Um círculo de partilha contínua. Não apenas encontros, mas um espaço seguro, onde pudessem expressar suas dores e ansiedades sem medo de julgamento. Um lugar onde a vulnerabilidade se tornaria uma troca genuína entre mulheres que compreendiam o peso de cada palavra. Com os olhos brilhando, misturando esperança e medo, ela continuou. "Que tal criarmos um espaço a cada semana para conversarmos sobre o que realmente nos machuca? Não podemos apenas contar as histórias de superação, mas também dar voz às feridas que ainda não sararam." As murmurações começaram e a conversa tomou forma. As vozes de Ana e outras começaram a ecoar, abrindo discussões sobre saúde emocional, as dificuldades da maternidade,
os desafios de começar de novo e as esperanças de um futuro que ainda permanecia incerto. A mulher sentia que a proposta de um círculo de mulheres era o primeiro passo para a verdadeira transformação. A mulher viu que a construção de laços não se tratava apenas de compartilhar sorrisos, mas também de enfrentar os fantasmas que sempre estiveram presentes. O objetivo não era deixar de lado a dor, mas integrá-la como parte da jornada. A dor poderia ser uma amiga, desde que soubessem como lidar com ela. Enquanto a noite se aproximava e as vozes se misturavam em um coro de compreensão, a mulher sorriu ao olhar para a filha. Ela sabia que estava criando um legado maior do que apenas um espaço físico. Estavam construindo um futuro em que todas poderiam ser ouvidas e acolhidas em suas verdades. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Nos dias que se seguiram àquela noite de partilha, a mulher sentiu a transformação ao seu redor. O círculo de mulheres começava a tomar forma, e com isso, o espaço pulsava com uma nova energia. Havia algo vibrando no ar, mistura de expectativa e esperança. Cada encontro revelava um pouco mais das histórias não contadas, dos desafios enfrentados e das superações que, até então, pareciam solitárias. Porém, a alegria era acompanhada por uma pressão crescente. Não curioso, mas preocupante. Ela começou a ter um pressentimento de que o passado poderia retornar de maneira mais tangível. O medo silencioso era como uma sombra, sempre a espreitar. E foi no 6º encontro do círculo que esse medo começou a se materializar. A sala estava cheia. As mulheres se sentavam em círculo, a luz suave iluminando seus rostos, tornando cada expressão mais genuína. Entre risos e algumas lágrimas, uma nova mulher se juntou ao grupo, a Carla, com um olhar assombrado e palavras que pareciam pesadas. Meu ex-marido está de volta na cidade e minha vida virou de cabeça para baixo de novo. A mulher sentiu uma onda de empatia, mas também um frio na barriga. Ela conhecia a história de Carla, tinha ouvido os rumores e sabia que a situação era delicada. Ali, naquela sala onde se falava de liberdade e superação, a insegurança estava prestes a entrar. O que aconteceu? A mulher perguntou, ajustando seu tom para transmitir apoio. Carla começou a narrar suas experiências, as ameaças sutis que vinha recebendo. O tom dela era angustiado, e à medida que falava, a tensão na sala aumentava. Algumas mulheres se cruzaram em olhares preocupados, sentindo que uma tempestade estava prestes a se instalar. A mulher sentiu um desejo profundo de proteger essas mulheres, de mantê-las seguras naquele novo espaço que estavam construindo juntas. Como elas deveriam lidar com essa ameaça? O círculo se tornara um refúgio, mas agora parecia que também poderia ser um alvo. O peso na atmosfera carregava a essência do que até então era apenas uma sombra de preocupação. Precisamos encontrar maneiras de manter todas seguras, disse a mulher, tentando mostrar força. Não podemos deixar que essas dificuldades nos impeçam de avançar. Vamos criar uma rede de apoio, não só emocional, mas prática também. As mulheres começaram a trocar ideias, números de telefone, contatos, quem poderia ajudar em situações complicadas. A solidariedade fluiu como um rio, mas a mulher percebeu que a insegurança morava no coração delas. O medo poderia ser uma força que puxava para baixo, mas a união era a única maneira de emergir. A noite seguiu em discussões sobre autoafirmação e segurança, enquanto Carla se sentia encorajada a dar passos firmes para proteger a si mesma e aos seus filhos. As vozes se tornaram um sopro de força, e a mulher observou que, mesmo em meio ao medo, a vulnerabilidade se transformava em coragem. Mas à medida que a noite avançava, um pensamento inquietante começou a tomar conta da mente da mulher. E se a presença do ex-marido de Carla se tornasse uma ameaça real, não só para ela, mas para todo o círculo? O coração dela estava pesado ao considerar essa possibilidade. Ao final do encontro, embora as palavras de apoio fludissem, uma inquietação persistia e a tensão parecia palpável na sala. Naquela noite, ao se deitar na cama, a mulher olhou para o teto e se perguntou como ela poderia manter todos seguros e, ao mesmo tempo, lidar com sua própria fragilidade interna. O círculo de mulheres representava um começo vibrante, mas também era um lembrete
de que a vida ainda tinha desafios a serem enfrentados. A noite se arrastou em pensamentos e antes que o medo pudesse dominá-la, uma decisão firmou-se em sua mente. O que quer que viesse, elas enfrentariam isso juntas. O laço que havia sido formado era mais forte do que quaisquer dificuldades que pudessem surgir. E assim, pensou, elas continuariam, porque o verdadeiro poder reside na união. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Os dias após a reunião estavam repletos de uma tensão palpável. A mulher tentava não deixar que seus medos consumissem os momentos de alegria e união que o círculo havia trazido. Carla, apesar de sua força crescente, parecia carregar uma sombra que não podia ser ignorada. O ex-marido estava de volta na cidade e o temor entre as mulheres crescia. Um fio de preocupação que se entrelaçava entre elas. Decidida a enfrentar a situação, a mulher convocou um encontro emergencial. Naquela tarde, um misto de ansiedade e expectativa preenchia o ar enquanto as mulheres chegavam, cada uma carregando suas histórias e temores. Hoje precisamos conversar de coração aberto, disse a mulher, seus olhos refletindo determinação, tentando manter a confiança que sentia no fundo de sua alma. Não podemos deixar que o medo nos paralisar. Precisamos encontrar formas efetivas de proteger Carla e a nós mesmas. À medida que falava, as mulheres trocavam olhares, algumas balançando a cabeça em concordância. Era um momento de vulnerabilidade. A união estava presente, mas a sombra da insegurança também. Nelas, o desejo de proteger se misturava com o receio de não conseguirem. Carla começou a falar, sua voz tremia um pouco. Ele pode não estar aqui por muito tempo, mas o medo que ele me inspira é constante. Eu não sei como lidar com isso, e não quero que vocês também sintam o mesmo. As palavras dela ecoaram na sala e a mulher se lembrou de suas próprias inseguranças. Como mãe, como mulher, o medo muitas vezes era um visitante indesejado. Mas aqui, naquele espaço, elas se tornaram um porto seguro. As mulheres começaram a discutir estratégias. Números de emergência, grupos de mensagens, apoio físico quando se sentissem ameaçadas. Cada ideia parecia fortalecer a conexão entre elas, uma rede invisível, mas robusta. E então, alguém sugeriu aulas de autodefesa. As mulheres se animaram com a ideia, e a conversa fluiu, gerando um clima de empoderamento. A mulher sentia uma onda de esperança subindo. Sabia que era essencial formar um escudo físico e emocional. E nesse momento, percebia que, assim como elas, ela também ganharia força ao enfrentar o que parecia intransponível. Mas, enquanto a reunião avançava, o que deveria ser um momento de união começou a ser sobrecarregado por uma onda de ansiedade. O clima leve se esgotou quando alguém gritou que o ex-marido de Carla havia sido visto nas proximidades. A mulher sentiu um frio na barriga e a pressão psicológica que acumulava estava prestes a estourar. Momentos depois, o ambiente se tornou tenso e silencioso. O olhar de Carla se fixou na porta e as outras mulheres se entreolharam, terapeuticamente compartilhando o medo. Uma delas tomou a iniciativa. O que faremos se ele aparecer? Precisamos nos preparar. A mulher, percebendo que a incerteza estava em alta, levantou com firmeza, juntando todos os olhares. Fiquem unidas. Ninguém se sentirá sozinha. Não deixaremos que o medo nos separe. O sentimento de proteção floresceu e juntas, elas se aproximaram de Carla, formando uma barreira emocional. Os corações batiam aceleradamente. A adrenalina e a determinação se misturavam. Elas se lembravam de que não eram apenas indivíduos, mas uma força coletiva. Vamos aproveitar esse momento para mostrar a ele que somos mais fortes juntas, exclamou uma mulher impetuosa, enquanto outras concordavam, murmurando palavras de apoio. A mulher sentiu lágrimas de determinação preencherem seus olhos, ciente de que não se tratava apenas de Carla, mas da segurança de todas. Era a hora de mostrar que a dor do passado não tinha o poder de dominá-las. Elas estavam ali, firmes e decididas a enfrentar o que quer que viesse pela frente. Momentos depois, à distância, uma silhueta familiar se destacou. A mulher sentiu a tensão crescer. A porta se abriu, e ali estava ele. A figura que tinha sido uma fonte de dor na vida de tantas. Mas, ao invés de recuar,
As mulheres se mantiveram firmes, os corações pulsando em um só ritmo. A coragem e o amor compartilhado pulsavam entre elas, um ideal poderoso. Elas não iriam sucumbir ao medo. Elas iriam lutar por aquelas que não podiam, por um legado de força e resiliência. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. O homem entrou no ambiente como uma sombra, e o ar se tornou denso ao perceber sua presença. A mulher sentiu seu coração disparar, mas as mulheres ao seu redor permaneceram unidas como uma muralha de força. Elas estavam determinadas a proteger Carla, a amiga, a mãe, a irmã no espírito que se tornara parte de cada uma delas. "O que você está fazendo aqui?" Carla questionou com a voz trêmula, mas a mulher pôde sentir a bravura em suas palavras. Era uma atitude que irradiava a força que surgira do apoio coletivo. O ex-marido hesitou, surpreso com a resistência. O ambiente estava carregado de tensão, mas as mulheres se mantiveram firmes, uma cadeia inquebrável que não deixaria que a violência do passado retornasse. "Eu só queria conversar, Carla", ele respondeu, tentando soar calmo, mas a mulher percebeu que a fragilidade era apenas uma máscara. "Não estamos aqui para ouvir você", gritou uma das mulheres, e logo as outras adentraram na conversa, criando um coro de reprovação. "Você não tem mais nada a dizer." A confiança que brotava naquele círculo era um sopro de vida. Ao invés do medo, havia coragem. As vozes se elevaram em um poderoso trevo de proteção, criando um escudo indestrutível contra o passado. A mulher soube naquele momento que elas não estavam apenas defendendo Carla, mas a si mesmas, suas histórias, suas vidas. O ex-marido, percebendo que não havia espaço para suas manipulações, começou a recuar, e o olhar fulminante de Carla o seguiu. As mulheres juntas tomaram a frente de forma solidária. "Isso aqui é o lugar onde você não tem poder", outra mulher gritou, suas palavras ferventes como fogo, acendendo uma chama de resistência que iluminava o espaço. Carla, então, respirou fundo e, com uma coragem renovada, aproximou-se. "Eu não sou mais a mulher que você conhecia. Eu sou uma mulher forte, cercada por outras mulheres fortes. Não serei mais sua vítima." O olhar dela refletia uma nova determinação. Ali estava um símbolo de superação. Ao se alinhar com suas amigas, Carla transformou o medo em coragem, e a mulher viu que a unidade era uma força inquebrantável. O ex-marido, impotente e perplexo, balançou a cabeça como se tentasse se convencer de que aquilo não era real. Em quietude, as mulheres se uniram ainda mais, criando um vórtice de poder que irradiava amor e segurança. A presença dele, que antes as deixava tão inseguras, agora parecia uma carta velha, sem valor. "Agora, por favor, vá embora e não volte", Carla concluiu com firmeza e clareza, enquanto as outras mulheres formavam uma barreira e o observavam sair. Com a porta fechada atrás dele, um suspiro coletivo ecoou. O medo que antes preenchia o espaço agora se convertera em uma onda de alívio e euforia. Elas se abraçaram, as lágrimas da libertação escorrendo pelas faces. Naquele momento, a mulher se deu conta de que a verdadeira vitória não estava apenas em expulsar uma ameaça, mas em reafirmar a força do coletivo. "Fizemos isso juntas", disse uma das mulheres, e a sala explodiu em risos abafados e murmúrios de felicidade. As palavras ecoaram como um hino de empoderamento. Elas não só protegeram a Carla, haviam resgatado um pedaço de si mesmas, um elo que transcendia qualquer dor do passado. A mulher olhou em volta e viu a união, a força e a beleza da jornada que haviam percorrido juntas. Aquela sala, uma vez repleta de medos e inseguranças, agora pulsava com um novo sentido de propósito. Elas eram mulheres de coragem, mulheres que sorriam para o futuro e não apenas sobreviviam ao presente. Enquanto se abraçavam, a mulher lembrou-se de suas próprias inseguranças e dores, mas naquele instante encontrou um novo significado. Havia esperança no olhar de Carla, e nas expressões de todas ali, ela sentiu que poderiam enfrentar quaisquer desafios que viessem pela frente. "Vamos seguir juntas", ela sussurrou, sem querer quebrar o momento, mas com a certeza de que a jornada estava longe de acabar. O que se seguia era um legado de força que elas perpetuariam juntas.
Uma pergunta ecoou em sua mente enquanto contemplava o futuro. Que histórias elas poderiam ainda contar? E assim, mesmo em silêncio, cada mulher partilhava um mesmo desejo: de um amanhã mais seguro, mais leve e mais brilhante. Se inscreva no canal para mais histórias como essa.